Estamos gravando agora em tempo real, a partir de agora, nesse momento. Boa noite, gente. Fico muito feliz com a presença de todos vocês para te falar hoje de regra de 3, né? É o nosso assunto de hoje. É um assunto que eu já tinha comentado antes que se usa bastante, né? E que se cai também bastante, tanto na UERJ como no Enem, né? Eu vou aqui para minha outra tela, que é o meu PowerPoint. Eu vou iniciar do início, ou seja, com uma tela em branco, tá? Totalmente em branco, coisa nova pra gente, né? Para falar de regra de 3, tá certo? Regra de 3 também entenda por proporcionalidade, né? Regra de 3, proporcionalidade. Estão relacionadas, tá ok? É o seguinte, gente, eu acho que de tudo que a gente vê em matemática, em todo o tempo que a gente estuda na escola, né? Eu acho que esse assunto é o que mais está presente na vida da gente, assim, né? Do dia a dia. Só uma pergunta, alguém aqui já fez alguma vez na vida um bolo? Pô, já. Já? Todos os dias. Todos os dias faço um bolo. Todos os dias? Que maravilha. Me diz uma coisa, quantos ovos você usa para fazer um bolo? Ah, depende. Tem um dia que a gente coloca 4, dependendo do tamanho do bolo. 4? Ah, tá ok. Então olha só. Primeiro eu vou definir com vocês, eu vou fazer 2 colunas aqui. Só um minutinho, tá? Temos aqui então, nessa primeira coluna, nessa primeira parte da luz aqui, eu vou colocar como exemplo fazer um bolo, tá? Vamos fazer um bolo, uma receita de bolo. É clássico isso, ó. Ninguém nunca fez em preparatório nenhum, tá? Isso é inédito, eu inventei esse exemplo agora, tá? Receita de bolo. Qual é seu nome? A pessoa que me respondeu? Sou Guilherme. Guilherme, perfeito, Guilherme. Quantos ovos você usa? 4, né? Dependendo do ovo, né? Tamanho, sim. Dependendo do 4. bolo. Então eu vou colocar aqui, ó, quantidade de ovos, tá? Vamos ver uma coisinha aqui. Você usa 4 para fazer um bolo. O seu bolo leva farinha de trigo, né? Normalmente, né? Então eu vou colocar aqui quantidade de farinha, tá? De farinha. Para fazer esse mesmo bolo, você usa quanto de farinha? Boa pergunta, não lembro. Como é que você costuma medir a farinha para fazer o bolo? Normalmente em 2 ou 3 copos. A gente pode colocar aí como doisinhos. 2 copos? Xícaras. 2 xícaras? Isso. Tá, então 2 xícaras, né? Essa quantidade aqui tá em xícaras, tá, gente? Sempre xícaras. Tá? Então, perfeito, coisa simples, né? Esse bolo aí serve quantas pessoas, esse bolo? Esse aí, acho que aqui em casa dá média umas 4 pessoas, 3. 4 pessoas? 4. 4 pessoas? Espera aí, só um minutinho. Defeitos técnicos. Vocês veem, né, o que apareceu aqui. Os signos que superam os problemas com muita facilidade. Não sei o que. Espera aí. Deixa eu ver se eu tiro isso. Pronto, foi embora. Foi embora também o que eu escrevi. Mas aqui nós tínhamos 2 colunas. É assim mesmo, gente. Sexta-feira. E a gente aqui. Quantidade de ovos eram 4. E você disse quantas pessoas? 4 também. 4 pessoas. Tá ótimo. Quantidade de farinha, né? Eram 2 xícaras. Isso. Ai, gente. Bem, vamos nós. Sempre em xícara. Aqui são 2. Tá, então suponha que eu queira servir 8 pessoas. Quantos ovos você vai ter que usar para fazer o bolo? Aí vai ter que dobrar a quantidade de ovos. Teremos que dobrar, né? Seriam quantos ovos? 8. 8. Tá, então perceba o que aconteceu.
estamos em duas situações. Em uma eu quero servir 4 pessoas e em outra 8 pessoas. Para servir 4 pessoas eu posso usar 4 ovinhos. Mas para servir 8 eu tenho que dobrar, né? Sair de 4 ovos e chegar em 8. Que equivale a dobrar a proporção. Sim, meu amor, diga. É que tem gente pedindo pra entrar na chamada. Ah, eu sei disso. Aqui eu tô apresentando aqui, eu não vejo mais quem me pede permissão. Não, sim, é só que estavam falando que não estavam conseguindo, aí eu... Já vou aceitar aqui, peraí. É a última remessa que eu aceito, tá? Senão eu... Peraí. Tem 2 pessoas. Boa noite, gente. Tudo bem? É o fermento, Malu. Tem razão. É importante o fermento. eu abri o chat agora, eu vi. Gente, boa noite pra vocês, tá? Eu já comecei a aula, eu tô gravando, tá? Mas é o seguinte, eu não vou conseguir parar toda hora para poder aceitar, porque eu fico tão concentrado com a aula que eu fico sem ver o chat de vocês. Então, quem por algum acaso não conseguir entrar, essa aula ela vai ficar lá para vocês na playlist, tá? É só assistir depois. Não faz mal, tá? Mas então, aqui nós estávamos que a gente dobrou a receita, né? E se eu dobrei a quantidade de ovos, o que vai acontecer com a quantidade de farinha? Diga. Vai dobrar também, vai dobrar. Vai dobrar. Então, se você usava 2 xícaras, passaremos a usar 4, né? Acho que é isso. Então, o que aconteceu? Espera aí. Sai daqui. Mantém. Meu Deus do céu, tá uma beleza. Tá uma beleza isso. Peraí. Tá uma beleza o PowerPoint hoje. Vou fazer aqui. Ai. Assim fica muito pequeno, gente? Só por curiosidade. Ou não? Pra mim tá bom. Tá bom? Tá bom. Vou tentar pela última vez. É que ele hoje tá difícil. Meu PowerPoint hoje tá com preguiça. Pronto. Então, olha só. Percebam o que aconteceu. Por gentileza. Acho que agora não teremos mais desafios, né? Quando eu dobrei a quantidade de ovos, eu também dobrei a quantidade de farinha. Então, olha só, quando um dobra, o outro também dobra. Perceberam? Isso é um exemplo de situação em que aparece a proporcionalidade, né? E em casos assim, quando um dobra e o outro também, a gente fala que é uma proporcionalidade direta. As duas grandezas aqui, ó, quantidade de ovos e quantidade de farinha, são duas grandezas diretamente proporcionais. Porque quando uma dobra, a outra dobra também. E eu queria mostrar a vocês agora uma outra maneira de ver isso, né? Porque eu sei que muitas pessoas podem se limitar a mostrar a vocês essas duas setas, né? Se eu aumentei a quantidade de farinhas, ó, eu já vou começar a colocar as setinhas como o pessoal classicamente faz, né? Colocar setinha. Quando eu aumento a quantidade, né, nesse sentido, aqui aumenta também, né? E uma outra maneira de ver isso é quando eu penso, por exemplo, o que significa essa ideia de dobrar? Você pode ver através das frações. Você pode usar as frações para isso. Como? Né? Se eu pegar 8, que está aqui nessa coluna, ó, grandeza, quantidade de ovos. Se eu pegar esse 8 aqui e dividir pelo 4, eu obtenho aqui resposta 2, né? Porque 8 é o dobro de 4. E a mesma coisa acontece quando eu pego esse 4 e divido por esse 2 aqui de cima, né? Você vê a partir
das frações, né, que significam divisões. 8 dividido por 4 e 4 dividido por 2. Até aí tudo bem? Está básico? Está simples? Tranquilo? Então, o que eu tô querendo, onde que eu tô querendo chegar com vocês? Eu quero definir o que significa proporção. E proporção você pode interpretar como sendo uma igualdade entre frações, tudo bem? Olha só, eu posso dizer então que 8 sobre 4 é o mesmo, vale a mesma coisa que 4 dividido por 2. Não é isso? Já que as duas respostas aqui são 2. Certo? Então, outra maneira de ler isso aqui. 8 está para 4, assim como 4 está para 2. Não é isso? Acho que por enquanto, o que a gente quer hoje é suficiente. Então, esse foi o primeiro exemplo, em que eu defini isso com vocês um pouquinho com calma. Eu vou trazer agora um segundo exemplo. Eu vou até mudar de cor. Acho que esse aqui é melhor. Quem aqui já fez obra em casa? Fez ou está fazendo? Hein? Ninguém? Todos os dias eu faço obra aqui em casa. Você também? Poxa, todo dia faz bolo, todo dia faz obra em casa, tá beleza. Só ele que vai responder. É só ele que vai responder? Ah, Às vezes eu boto argamassa no bolo, mas tá bom então. Então, vamos pensar, olha só, é o seguinte. Quando alguém faz obra, vamos pensar numa coisa clássica aqui. Por exemplo, eu quero, não sei, vamos supor que eu queira pintar um cômodo na minha casa. Eu quero pintar a minha sala, né? Para isso você costuma chamar quantos pedreiros? Para pintar uma sala? Pô, normalmente a gente faz sozinho em casa. Mas suponha que você seja preguiçosa, não sei, você quer, além de pintar, sei lá, você quer trocar o piso, por exemplo. Da casa inteira ou de um cômodo? Não, dessa sala mesmo, de um cômodo só. Acho que uma ou duas pessoas dá. Tá. Pode ser, então, 2 pessoas? Tá. Então, vamos lá. Pedreiros em uma obra qualquer. Em uma obra. Isso é lindo, hein, gente? Olha só. Vamos pensar aqui no seguinte. Todo mundo quer que o pedreiro, quando faça uma obra, termine ela rápido. Né? De preferência. Né? Então, pense no seguinte. Quantidade de pedreiros, certo? É uma grandeza e o tempo. Então, por exemplo, você quer trocar o piso da sala, quer pintar, quer fazer uma recalchutagem lá, e você chamou 2 pedreiros. Em quanto tempo você acha que eles terminam o serviço? Pode ser em dias, horas, minutos, segundos, tá? Em quanto tempo você acha que eles vão terminar o serviço da sala? 5 dias. 5 dias? Que beleza, hein? Vamos lá, 5 dias. Tá sendo bem generoso, né? 5 dias. Então, o nosso tempo aqui, essa grandeza... Então, o nosso tempo aqui, ele está em dias, né? Então, olha só, são 5 dias, ok. Tá ótimo. Mas vamos supor que você tem um compromisso e você não pode esperar 5 dias. Então, uma saída muito pertinente, pode ser muito eficaz, é você contratar mais gente, né, para poder resolver essa obra aí. Por exemplo, em vez de 2 pedreiros, vamos dizer que você chamou 4 pedreiros, olha só. Percebam, aqui eu dobrei a minha quantidade de pedreiros, certo? Foi multiplicada por 2. E a quantidade aumentou, né? Ocorreu um aumento, não é isso? Daqui para cá.
Você acha que ele vai levar mais tempo ou menos tempo? Menos Mais tempo. tempo. Em tese, né? Porque tem alguns casos aí de pedreiro que você chama mais pedreiro e eles demoram mais, né? Não sei qual é a mágica que eles fazem, né? Mas, Tô comendo. mas por exemplo, aqui nós estamos supondo, né, que acontece o seguinte: o ritmo de trabalho é constante sempre, né? Sempre o mesmo ritmo de trabalho, para poder fazer sentido essa ideia, né? Quanto mais gente trabalhando, menos tempo vai levar, né? Então, todo mundo concorda que essa quantidade aqui que eu vou achar de tempo, ela vai ser reduzida e não vai ser maior. Mas olha só, aqui eu dobrei. Quando eu dobro a quantidade de pedreiros, o que vai acontecer com o tempo? Ele será o quê? Ele será o dobro também ou será metade? Metade. Metade, né? Vai ser menos tempo. E o ritmo de trabalho é o mesmo, né? Então, olha só. Quando eu dobrei um, eu dividi por 2 o outro. Certo? Então, vão ser 2 horas e meia, né? Não, 2 dias e meio, né? O nosso tempo aqui está em dias. Então, o que aconteceu? Quando um dobrou, o outro foi dividido por 2. Certo? Então perceba o que aconteceu. Quando nós temos um caso desse, em que quando um dobra, o outro é dividido por 2. Quando um triplifica, o outro vai ser dividido por 3, né? E assim por diante. Temos um exemplo de proporcionalidade inversa, né? São duas grandezas inversamente proporcionais, né? Aqui é inversamente. Proporcionais, certo? E aqui é diretamente, né? Aqui esse outro, quando dobrou, também dobrou. Então aqui é diretamente. Fazer assim a setinha. Diretamente. Proporcionais. Até aqui todo mundo entendeu? Tá simples mesmo? Sim. Certo. Agora, uma outra maneira de ver isso. O que eu estou querendo explicar a vocês hoje, eu gostaria que vocês guardassem profundamente. É essa ideia aqui das setinhas e por que isso acontece, né? E também o seguinte, quem aqui já ouviu falar da multiplicação cruzada? Acho que todo mundo, né? Já aprendeu o macete de multiplicar em cruz, né? Quando você quer descobrir alguma coisa numa regra de 3, né? Lembro não. Não? Tá, então eu vejo isso com vocês depois. Primeiro eu quero falar com vocês das setinhas, né? Olha só. Quando elas são diretamente proporcionais, as setas são no mesmo sentido, né? O aumento é daqui para cá e aqui também acontece isso, né? O aumento é daqui para cá. E quando elas são inversamente proporcionais, o que marca isso são os sentidos opostos das setinhas, né? Por exemplo, aqui na quantidade de pedreiros, o aumento se deu daqui para cá. E aqui no tempo, você percebe que diminuiu em vez de aumentar, né? Então o aumento se deu neste outro sentido que eu vou fazer aqui, ó, uma setinha assim. Não é isso? Então, o que eu mostrei a vocês é a maneira de vocês verificarem se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, certo? E o que isso acarreta pra gente? Lembra que eu mostrei aqui essas duas divisões, né? Que outra maneira de ver isso era a partir das frações, né? 8 está para 4, assim como 4 está para 2, né? A mesma coisa você pode fazer aqui, olha só. Como é que eu enxergo aqui que eu multipliquei por 2? Quando eu faço assim, ó. 4 dividido por 2, né? 4 está para 2. Eu vou encontrar esse 2 aqui, porque eu dupliquei.
né? Assim como o que agora, né? Como tem que ser duas frações iguais, vê se não é verdade. Se eu colocasse aqui 5 dividido por 2,5, 4 dividido por 2, isso é 2. Agora, quanto é 5 dividido por 2,5? É 2 também, né? É ou não é? É, pô, 2. É 2 mesmo, né? Um é o dobro do outro. Então, o que eu quero mostrar a vocês é isso aqui, ó. Repare o que aconteceu, né? Eu fiz aqui nesse sentido, 4 dividido por 2, né? E depois eu fiz no sentido contrário, né? Repare que uma fração inverteu-se, né? Aqui você ia ter, deixa eu fazer aqui com vocês, né? Vou até colocar em outra posição isso. Olha só. A gente fez aqui 4, é sempre o de baixo dividido pelo de cima. 4 dividido por 2, né? Agora aqui seria o quê? 2,5 dividido por 5. Mas para dar a mesma coisa, repare que eu tive que inverter essa segunda coluna aqui, né? Em vez de 2,5 dividido por 5, eu fiz 5 dividido por 2,5. Todo mundo enxergou isso? Calma, repete, por favor. Sim? Tudo bem? Repete, Então, por favor, professor. repito, olha só. O que nós fizemos aqui? Eu vou repetir e vou desenhar, melhor ainda, ó. Olha só. Temos aqui, olha para o caso do exemplo da receita de bolo, né? O que nós fizemos com mais frações, né? 8, eu estou circulando aqui, ó. 8 dividido por 4, resposta é 2, né? 8 está para 4, assim como 4 está para 2. Porque 8 dividido por 4 é a mesma coisa que 4 dividido por 2, certo? Aqui, fomos tentados a fazer a mesma coisa, né? 4 dividido por 2, é essa aqui. 4 está para 2. Aí, o que você faria, né? Faria o quê? 2,5 dividido por 5, né? Só que a resposta não ia ser igual. 2,5 dividido por 5 não vai ser 2. Vai ser outra coisa. Se você quer saber o que vai ser, é só dividir aí, mas não vai ser igual. Só vai ser igual se nós fizermos 5 dividido por 2,5. O contrário, né? Então, olha só. O que aconteceu? Num caso em que eu tenho a proporcionalidade inversa, uma das frações inverteu-se. Vocês observaram isso? Todo mundo viu? Então, o que eu quero mostrar a vocês é a razão pela qual comumente se faz as pessoas decorar, né? Que quando eu tenho duas grandezas inversamente proporcionais, eu tenho que inverter uma das frações. É por isso que inverte. Todo mundo entendeu? Sim. Oi? Sim, professor. Sim? Tá. Então, ok. Então, gente, nessa tela era tudo que eu queria falar para vocês. Tá? Agora, como eu falei com vocês, nessa aula aqui é mais para a gente resolver questões. Eu queria passar aqui para o seguinte. Deixa eu colocar aqui, acho que está para cá. Exatamente, olha só. Temos aqui uma questão que caiu no Enem. Olha que interessante. Se não me engano, essa questão é de 2012. É um Enem já um pouquinho velho, né? Tem uns 12 anos. Mas é uma questão que envolve regra de 3, proporção. Olha só. Tem a ver com dar remédio para uma criança. Ó. Olha só. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas
para cada 2 kg de massa corporal. Para cada 2 kg de peso, né, vulgarmente falando, você dá 5 gotinhas para a criança, né? Isso de 8 a 8 horas, a cada 8 horas, né? Agora é o seguinte, se a mãe, essa tal mãe, ministrou corretamente 30 gotas do remédio para o seu filho, de 8 a 8 horas, então a massa corporal dele, né, o peso, vulgarmente falando, é qual? Qual é o peso, a massa corporal dessa criança, desse filho que ela tem? É um caso típico dessa temática da gente hoje, né? Olha só, o que a gente pode verificar aqui? Quem são as grandezas? Vê se não é verdade. É a quantidade de gotas que ela vai dar para o filho. Quantidade de gotas, tá? Que ela vai dar para o filho. E o peso do filho, né? A massa corporal. Massa corporal. Vou fazer mais separadinho. Vocês merecem mais bonitinho, peraí. Isso. Opa! Madeira. Massa corporal. Expressa sempre em quilos, né? Então, olha só. O que manda a bula? São 5 gotas. Não é isso? Peraí. São 5 gotas para cada 2 kg de peso, né? Isso é o que diz a bula. Quantas gotas a mãe deu? Foram 30? Sim, professor. Sim, né? 30 gotas. Então, olha só. Temos um total de 30 gotas. E queremos saber quantas gotas... qual é o peso que o filho da mãe tem, né? Então, por exemplo, uma forma de enxergar, né? Saímos de 5 e chegamos em 30, não foi? Foi isso? Procede? Para sair de 5 e chegar em 30, multiplicamos por quanto? Gente bonita. Multiplicamos por quanto? Para sair de 5 e chegar em 30. 6. Muito bem, pessoa que me respondeu. Agradeço, né? 5 vezes 6, isso é 30 gotas. Muito bem. Então, qual é a ideia? Se nós temos aqui uma situação de proporcionalidade, né? É sempre 5 gotas para cada 2 kg de peso. Isso sempre, não muda. Então, se eu quiser chegar no peso desse filho, é só pegar aqui o peso de cada gota, né? Correspondente a cada uma das 5 gotas. E multiplicar por 6 também, né? Para manter a proporção. Então, quanto pesa esse menino, esse filho? Vamos lá, é a conta mais difícil da aula de hoje. 2 vezes 6? 12. 12, muito bem, meu Eu amor. acho que é 12. Você tem quase certeza, né? Se tivesse uma calculadora aí, eu te confirmava. 12. Eu ia tentar, mas não deu tempo. Tá ótimo. Então, essa criança aí, esse filho, essa filha, pesa 12 quilos. Que é o que diz que letra? A letra A, né? Então, o gabarito é a letra A. O que vocês acharam? Nota, ela é fácil, média ou difícil para vocês? Eu lerdei, então tá no médio. Tá no médio? Tá ok. Tá ok. Quer que repita? Se quiser eu faço de novo. Temos 5 gotas para cada 2 kg de peso. Então, se eu quiser chegar nas 30 gotas aqui, como é sempre 5 gotas para cada 2 kg de peso, né? Mas tem sempre essa proporção. Então, é só multiplicamos por 6, chegamos em 30. Então, para manter a proporção, sempre vai acontecer isso, né? O que você multiplica em uma coluna, vai ser multiplicado na outra também. Então, se aqui eu multipliquei por 6, aqui vai ser por 6 também. 2 vezes 6 é 12.
Tá ok? Então, letra A de amor, 12. Temos 30... Opa! Alguém quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer Não? aqui, pode continuar. Ah, tudo bem. É que eu ia dizer que temos 30 minutos de diversão aqui, até o momento, né? Eu queria partir para a segunda questão, que caiu no Instituto Federal de Alagoas, hein? Vocês conhecem o Instituto Federal de Alagoas? Eu não conheço. Mas caiu lá e é o seguinte: um técnico em edificações percebe, né, que ele precisa, né, ele necessita de 9 pedreiros. Olha só que lindo a situação da obra de novo, né? 9 pedreiros para construir uma casa em apenas 20 dias. Tá certo? Trabalhando com a mesma eficiência, ou seja, mesma eficiência, entendam por mesmo ritmo de trabalho, né? Quer dizer, o ritmo de trabalho é sempre constante, né? Para que serve essa informação? Para a gente poder usar a regra de 3, né? Para a gente poder fazer tudo aquilo valer, entendeu? Porque se a eficiência não fosse a mesma, não fosse sempre o mesmo ritmo, poderia acontecer, por exemplo, de em um dia eles trabalharem mais rápido, em outro mais devagar, em outro mais devagar ainda, em outro talvez até mais rápido, entendeu? Então isso vai afetar o tempo que você vai ter para poder finalizar a obra. Então, para você poder fazer essa conta, isso ter realmente uma resposta, né? Porque a pergunta vai exigir de você, eles têm que deixar bem claro que o ritmo de trabalho é constante ou que a eficiência é sempre a mesma. Entenderam? Para você poder usar a regra de 3. A pergunta aqui é a seguinte: quantos pedreiros, qual é a quantidade de pedreiros, tá certo? Que criatividade, né, da questão, são necessários para construir uma casa do mesmo tipo, do mesmo tamanho, mesmo porte, em 12 dias. Tá? Eu não quero em 20 dias, eu quero em 12 dias. Quantos pedreiros eu vou ter que precisar aqui? Então, olha só, temos aqui a quantidade de pedreiros, certo? Quantidade de pedreiros. E eu vou colocar assim agora, eu vou colocar prazo, tá? Na outra coluna, prazo expresso sempre em dias. Tá bom? Vamos nós aqui. O que diz aqui a questão? Que 9 pedreiros dão conta disso em 20 dias. Mas eu quero em 12 dias, estou com pressa, tenho compromisso, tem que terminar antes. Então, qual é essa quantidade de pedreiros? Primeira coisa que temos que observar. O que aconteceu com o tempo, gente? O tempo aumentou ou diminuiu? O nosso prazo. Eu quero em um prazo maior ou menor? Hã? Menor. Em um prazo menor. Então, se eu quero em menos tempo, eu vou ter que ter mais gente trabalhando ou menos gente trabalhando? Mais, né? Então, a quantidade de pedreiros certamente ela vai aumentar nesse sentido, né? Com certeza eu vou encontrar aqui algum valor maior que 9. Mas que valor é esse? No exemplo anterior, ficou fácil de ver que era sempre multiplicando por 6, né? Multipliquei por 6 aqui, então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Era fácil de ver, não era assim tão difícil, né? Agora, nesse caso aqui, por exemplo, é sair de 20 e chegar em 12, ou o contrário, né? Fica um pouco difícil, porque olha só, 12 vezes 2 já é 24. Já passou, né? E 12 vezes 1 é 12. Então, não tem um número assim inteiro que dê 20, né? Quando você multiplica por 12, ou o contrário, né? Então, como é que a gente faz aqui nesse caso? Nesse caso, é que eu vou mostrar a vocês, né? Eu acho que vocês não a conhecem ainda, mas eu vou apresentar a regra de 3. Desculpe, a multiplicação cruzada. Como é que ela funciona? Né? Vocês podem ver isso aqui. Eu acho que com números, primeiro fica mais fácil. Qual é a ideia? Numa proporção
numa igualdade de frações, né? Que no fim das contas é o que a gente está fazendo aqui, igualando frações, né? Você pode multiplicar cruzado. Ou seja, 8 vezes 2 aqui, né? Seria o mesmo que 4 vezes 4. É verdade, gente? 8 vezes 2 é o mesmo que 4 vezes 4? Eu acho que sim, né? Porque olha só, 8 vezes 2... né? Tenho quase certeza. 8 vezes 2 é 16. Que é a mesma coisa que 4 vezes 4. Então, olha só. Tudo perfeitinho aqui, né? O outro é mais difícil, porque tem esse número com vírgula aqui, né? Eu acho que eu não quero me estender assim hoje com vocês e fazer essa conta. Mas eu acho que, praticamente quer, é suficiente todo mundo aqui ter em mente que isso pode ser feito, né? Você pode, numa igualdade de frações, multiplicar cruzado, né? E agora é que eu vou fazer isso nessa questãozinha aqui. Onde estão as frações? Estão aqui, ó. Isso não é verdade. 9 está para o número misterioso, né, quando eu vou escrever, assim como o número 20 está para... Perdão, peraí. Vou ajeitar isso. Opa! Defeitos técnicos. Antes disso, tem que falar com vocês. Peraí. 9 está para esse valor misterioso. Que valor misterioso é esse? Eu poderia não escrever nada, ou eu poderia simbolizar esse número misterioso por alguma coisa. Comumente usamos uma letra, né? Então, olha só. Aqui a gente pode colocar, por exemplo, o número x misterioso, né? Já apareceu aí o x da equação, né? E a gente vai ter aqui 9 está para esse número misterioso, assim como vamos ter aqui uma outra fração. Só que repare, quando uma quantidade aumenta, quando eu tenho mais pedreiros, a outra diminui, né? Se eu quero em prazo menor, eu tenho que ter mais pedreiros, né? Se eu quero em prazo maior, posso ter menos pedreiros. Então, quando um aumenta, o outro diminui. Então, quando isso acontece, nós vimos aqui, ó, nós temos que inverter a fração, não é isso? Ó? A fração seria uma e vai ter que ser inverso dela, né? Então, olha só, em vez de ser, né, aqui seria 20 sobre 12, como eu escrevi, só que, em vez de fazer a conta certo, vai ter que ser 12 sobre 20. Todo mundo comigo? Beleza? Agora a gente pode... Oi? Tudo tranquilo, pessoal. Tudo tranquilo? Tá. Então agora a gente pode fazer a multiplicação cruzada, né? Que vale sempre. Então a gente pode fazer 9 vezes 20 sendo igual a 12 vezes o número misterioso, né? Então olha só, o númerozinho misterioso, né? Se eu fizer ele multiplicado por 12, né? 12 vezes o númerozinho misterioso, né? Eu vou encontrar a mesma coisa, o mesmo valor, se tirarem por, certo? Que 20 vezes 9. Gente, quanto é 20 vezes 9? Quanto vale isso? Vai dar quanto? 20 vezes 9. 180. 180, isso aí. Uma maneira fácil de ver é essa, né? A gente pode fazer aqui. Quanto é 2 vezes 9? 18, né? Mas aqui não é 2, é 20. Então, coloca um zerinho aqui do 20, 180. Certo? Então, agora o que a gente faz? O número misterioso é um númerozinho que multiplicado por 12 resulta em 180. Como é que eu faço para descobrir esse númerozinho misterioso? É só dividir 180 por 12, né? Eu vou já adiantar para vocês que se você fizer essa continha, 180 dividido por 12, isso vai dar com certeza, tá? Tenho certeza disso. Coloco minha mão no fogo, tá? Isso vai dar 15, né? Qual é a moral da história? 15 vezes 12 é 180, né? Ou seja, nós encontramos aqui essa quantidade de pedreiros, né? Precisaremos aqui de 15 pedreiros para finalizar a obra no prazo de 12 dias.
que é o que diz a opção C. Então a letra C é a resposta correta, a letra C de sapato. Tudo bem, gente? Foi gostoso? Foi bom? De boa. De boa? Bom. Tá fácil? Uhum. Tranquilé. Tranquilo, tranquilo? Tá ótimo, vocês são ótimos. Que horas são, gente? Eu tô sem relógio aqui. Eu só tenho o tempo de gravação, mas que horas são? 7h51. 7h51, estamos em cima do laço, né? Então, olha só, eu fiz o que eu me propus a fazer, eu fiz com vocês. Eu queria trazer proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Isso nós conseguimos hoje. Uma outra coisinha que eu quero deixar para vocês, para a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, que é daqui 15 dias, já será então no mês de maio, é essa maravilha aqui, olha só. Essa questão da Cefet de Minas Gerais, que é um pouquinho mais complexa, né? Em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias. 30 dias úteis, hein? O número de funcionários que a empresa vai precisar para produzir 200 peças em 20 dias é igual a quanto? Então, olha só, você percebe que aqui, só vou escrever com vocês, tá? Já vou encerrar. Mas aqui nós temos a quantidade de funcionários, não é isso? Temos aqui a quantidade de dias, não é isso que leva para produzir. E, por fim, a quantidade de peças, né? Vou colocar só assim mesmo, né? Então, olha só. 10 funcionários levam 30 dias para produzir 150 peças. É isso? A questão quer saber como é que a gente vai fazer para conseguir produzir 200 peças, não é isso? Quantos funcionários são necessários, né, para fazer isso em 20 dias? Então, olha só. Diferente do que a gente trouxe até agora, a gente sempre fazia com duas grandezas, né? Por exemplo, quantidade de ovos, quantidade de farinha para o bolo, quantidade de pedreiros e o prazo, né? Sempre de 2 em 2. Aqui temos 3, né? Como é que nós fazemos quando temos 3 para dar conta, né? Isso é um caso de regra de 3 particular, que é a regra de 3 composta, que eu não falei hoje com vocês, mas falarei na semana que vem, na próxima aula, melhor dizendo, né? Então, o que você vai usar para resolver, eu já adianto que vai ser a ideia das setinhas, né? Setinha para cima, setinha para baixo, aumenta, diminui, diretamente, inversamente proporcional, né? Etc. Mas eu vou falar disso com vocês com mais calma na próxima aula, tá bom? Se alguém quiser já conhecer, quiser resolver essa questãozinha para se exercitar, fica à vontade, pode fazer. Se quiser que eu veja alguma coisa, é só mandar mensagem para mim, eu vejo, tá? Tranquilo. Mas eu vou falar disso com vocês na próxima aula, né? Hoje aqui foi só a regra de 3 simples mesmo, tá? Esses casos aqui em que nós só temos, duas grandezas mesmo, né? Sempre de 2 em 2. Regra de 3. Olha que lindinho, né? Simples. Tudo bem, gente? O que vocês acharam da experiência hoje? Foi boa? Foi gostoso? Foi da hora. Foi da hora? Foi da hora? Que bom. Uma última coisinha é que eu tinha feito aqui mais uma questão de regra de 3 simples mesmo, que caiu na UERJ, é uma questão recente até. Se não me engano, ela caiu em 2017, 2018. Na primeira fase.
Tem uma tirinha legalzinha e tal. Se vocês quiserem fazer também como exercício, eu deixo pra vocês, tá? Se quiserem me mostrar depois no WhatsApp, eu vejo também no privado, tá? Mas a minha ideia hoje era fazer três questões, essa é aquelas duas, e deixar aquela do Cefet para depois. Mas hoje eu preferi fazer então uma de cada, uma diretamente proporcional e outra inversamente, né? Essa aqui foi inversamente, o sentido aqui se inverteu da seta, né? Aqui era para cá, aqui era para cá, e essa aqui foi diretamente, né? Os dois aqui aumentando no mesmo sentido. Professor, tu vai mandar a chamada aqui ou no grupo? Precisamente isso, é a próxima coisa que eu ia fazer. Eu vou mandar a chamada para vocês aqui, tá? Pera aí, vou sair daqui. Vocês vão ver, inclusive, eu pegar a lista de chamada. Pera aí, eu vou acabar com a gravação, tá? Tchau, gente. Pessoa que assistiu depois, tchau, tchau.